O Enem parece uma festa de aniversário de uma criança de 1 ano de idade, daquelas bem grandes, com muita emoção, muita gente convidada e quem não vai fica de fora do assunto. E os docinhos podem ser comparados às questões. Às vezes a gente se dá bem e pega aquela de primeira e às vezes a gente dá uma bobeada e quando chega na bandeja fica sem nada. Mas calma, respire School Friends, porque eu e o nosso time de professores somos os seus torcedores de festa e ficamos até o fim para que você se saia bem no Enem. Então bora de aula? Fala moçada, fala meninada, mais um bloco se iniciando no programa Nota 10. Quem vos fala é o professor Arion Charlon, pode me chamar só de Arion, sou professor de Geografia e estou aqui para auxiliá-lo, para contribuir de fato nessa sua preparação para o Enem 2025. E nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre movimentos migratórios e demográficos e, sobretudo, população brasileira. De início, vamos falar principalmente de alguns movimentos migratórios, dando ênfase ao tema refugiados. E em um segundo momento, a gente fala um pouquinho mais sobre a população brasileira, a caracterização demográfica nacional, dando ênfase, sem sombra de dúvidas, ao último censo ou ao último recenseamento do IBGE, que foi em 2022. Tranquilo? Então, sem mais delongas, bora lá. Moçada, quando a gente fala em migrações, a gente fala sobretudo de movimentos populacionais, movimentos migratórios que ocorrem não só no mundo, mas também, sobretudo, em território nacional. Então, via de regra, a gente precisa partir de conceitos, definições, para, de fato, entender, compreender a dinâmica desses movimentos em cenário global e, não menos importante, de fato, no cenário Brasil. E esses movimentos migratórios, eles se fazem necessário para a gente entender toda a complexidade social, urbana, produtiva no mundo. Joinha? Então, de início, migrar é todo e qualquer ato de transladar, de se deslocar de um ponto X para um ponto Y, de um ponto inicial para um ponto final. E quando a gente fala de movimentos migratórios ou movimentos populacionais ou movimentos demográficos, essa migração ela pode ser do tipo migração externa ou internacional, ela pode ser também do tipo migração ou movimento migratório interno dentro de um cenário nacional, brasileiro, por exemplo. Contudo, pode também aparecer cenários como migrações externas ou internacionais do tipo intracontinental e intercontinental, as migrações externas ou internacionais do tipo intracontinental se dá entre países de uma mesma região continental, como por exemplo brasileiros que irão cursar medicina na Bolívia, em uma cidade que ficou muito conhecida por receber brasileiros, chamada Santa Cruz de la Sierra. E lá em Santa Cruz tem duas universidades, o CEBOL e o DABOL, que elas recebem muitos brasileiros que sonham em, de fato, exercerem a profissão, o labor vinculado à área da saúde ou principalmente à medicina. Dito isso, esse brasileiro, ao sair do Brasil e ir para a Bolívia, que foi o nosso exemplo de momento, ele ao mesmo tempo, ele é um emigrante. Atenção, esses termos emigrante e imigrante, eles só podem ser utilizados nas migrações internacionais ou externas. Não pode, não se deve utilizar imigrante ou emigrante dentro de um contexto interno nacional. Então, moçada, meninada, é isso que você está pensando, acredito eu. Está equivocado termos como, por exemplo, imigrantes nordestinos no Sudeste, imigrantes nordestinos que foram trabalhar na construção de Brasília, imigrantes nordestinos que foram trabalhar na Zona Franca de Manaus. Esse termo é extremamente errôneo.
imigrante e emigrante só podem, repetindo, só podem, anotem, somente podem ser utilizados em migrações internacionais ou externas, entre países ou nações diferentes. E como a gente utiliza o termo dentro de um território nacional, ou por exemplo dentro do Brasil? Migrante, um migrante nordestino que foi para o Sudeste, o migrante do Centro-Oeste que foi trabalhar na Amazônia, o migrante nordestino que foi trabalhar nas seringas na Amazônia no século XIX, o migrante nordestino que foi trabalhar lá no sul do Brasil, ou vice-versa. Migrante, tá? Que é o ato de deslocar. Imigrante e emigrante só podem ser utilizados em migrações internacionais. Um brasileiro que vai cursar medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao mesmo tempo ele é um emigrante como ele é um imigrante. Vamos lá, pega um bizu. Se o brasileiro sai do seu país de origem, onde ele fixa a residência, em que ele é um agente político, ao sair ele está emigrando. A emigração é a saída. Ele está saindo. Então, para nós brasileiros, ele é um emigrante brasileiro. Para os bolivianos, que recebem esse brasileiro lá, com toda a hospitalidade possível, ele é um imigrante brasileiro, porque ele está entrando em um país que não é o seu de origem. Então, não esqueçam. Imigrante é entrar de um país que não é o seu de origem, emigrante é a saída daquele local em que ele fixava residência, que ele era um agente político. Joinha? E esses termos, imigrantes e emigrantes, só podem ser utilizados nas migrações externas, quer seja ela intracontinental, entre países de um mesmo continente, como Brasil e Bolívia, Brasil e Argentina, Chile e Paraguai, Venezuela e Uruguai, como pode ser também migrações externas intercontinentais. Inter vem de entre. Então, entre continentes, intercontinentais. Por exemplo, um brasileiro que vai fazer um intercâmbio em Dublin, na Irlanda, lá na Europa Ocidental. Ele é um imigrante brasileiro lá na Irlanda? Sim. Ele é um emigrante brasileiro para quem ficou aqui no Brasil? Sim, porque ele saiu do seu país de origem. E ele migrou em um tipo de movimento migratório chamado movimento migratório externo ou internacional do tipo intercontinental, entre continentes diferentes. A gente está falando da América do Sul, ou o contexto da América Latina, e o continente europeu, continentes diferentes. Pegaram aí o bizu? Continuando, vamos entrar agora em um tema extremamente delicado, que, sem sombra de dúvidas, os vestibulares tradicionais, e não menos importante o Enem, que é o foco de momento, que é o nosso recorte de estudo de momento, ama de paixão e tem explorado com muita efervescência nos últimos anos, que é o tema sobre os refugiados. Primeiro, todo refugiado ele é um imigrante. Joinha. Todo refugiado ele também é um imigrante, porque ele está entrando em um país que não é o seu de origem. Terceiro, refugiado não é turista. Refugiado, de fato, ele buscou refúgio porque ele está saindo de uma situação que ele não se sente confortável. E é uma migração forçada, compulsória, obrigatória na visão dele. Ele está fugindo de um cenário hipotético ou real de perseguição política, de desastre natural, de guerras tribais ou civis, de conflitos ou litígios territoriais. Vou citar aqui alguns. Vamos lá. 2010, terremoto no Haiti. Devastou a capital Porto Príncipe. Quase 300 mil pessoas desapareceram, morreram, tiveram suas vidas ceifadas. Muitos haitianos saíram do Haiti e buscaram refúgio em outros países latino-americanos, inclusive o Brasil, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. 2015, 2016, 2017 chegou no auge. Crise humanitária e socioeconômica, não menos importante, política na Venezuela. Muitos venezuelanos começaram a buscar novos territórios porque, de fato, emprego, renda e consumo estava extremamente em queda na Venezuela. Uma crise política, econômica e também humanitária no governo Nicolás Maduro. Qual foi o principal destino? O Brasil? Não, jamais. Muitos pensam que o principal destino dos venezuelanos é o Brasil. Não é, tá, moçada?
o principal destino dos venezuelanos é a Colômbia. Repetindo, o principal destino dos refugiados venezuelanos é a Colômbia, pela proximidade. Mas a Venezuela não faz fronteira com o Brasil? Faz. Contudo, a parte mais populosa, a parte mais povoada da Venezuela fica mais próximo da Colômbia do que do Brasil. Essa fronteira com o Brasil se dá em cidades mais pobres da Venezuela e que fazem fronteira com o Brasil, principalmente na região norte, no estado de Roraima, em uma cidade chamada Pacaraima. Nessa cidade chamada Pacaraima, tem de fato um centro ali de refugiados, tá? Um centro ali de concentração de refugiados, que na parceria Brasil com a Acnur é uma agência que surgiu na década de 50, ela é vinculada à ONU e ela significa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O objetivo dela, de fato, é tratar a questão dos refugiados pelo mundo e fazer acordos com governos para que, de fato, esses refugiados sejam recebidos da melhor maneira possível, sejam integrados e que eles possam, de fato, ser produtivos. Eles possam aí conseguir empregos, gerando renda, consumo no país e que eles não sejam um peso para as nações que recebem esses refugiados. Esse é o papel mais central da Acnur, é ter de fato essa ação mais próxima do tema refugiados no contexto global. Então, em parceria do Brasil com os refugiados, esses refugiados são distribuídos por várias regiões brasileiras. É por isso que vocês se deparam com venezuelanos em semáforos ou em alguns pontos específicos do território nacional, em cidades nordestinas, em cidades do Sudeste, do Sul. Eles vão correndo? Não, gente. Mais de 2.000 quilômetros de distância, ou algo até superior a isso, ou um pouquinho menos. Mas, enfim, a distância é muito grande. Quando eles entram por Pacaraima, eles são distribuídos através de ônibus, enfim, que de fato eles são destinados para pontos de apoio em regiões específicas desse Brasilzão. O tema refugiado é extremamente delicado, porque quando a gente fala em refugiado, olha aqui essa imagem. Essa imagem, de fato, é uma imagem muito forte. São duas imagens extremamente marcantes no que nós passamos a chamar de crise dos refugiados, ou crise humanitária dos refugiados. Atenção, deixa eu reforçar algo que é muito importante. Há refugiado desde que o mundo é mundo, então sempre houve refugiado ou refugiados ao longo da história da humanidade. Contudo, moçada, meninada, esse tema entrou em evidência e se tornou extremamente discutido no mundo e no Brasil, no nosso recorte de vivência, principalmente a partir de 2010. Por quê? A partir da segunda década do século XXI. Porque, de fato, iniciou um fato histórico, iniciou um contexto histórico chamado de Primavera Árabe, várias rebeliões e revoltas no norte da África, na África branca, na África muçulmana, islâmica, países como Líbia, Marrocos, Tunísia, Egito. Jovens entraram em conflito ou se rebelaram ou buscaram, de fato, denunciar situações de falta de emprego, renda e consumo, pobreza e acumulação de riqueza na mão de ditadores, de governos ditatoriais que já estavam no poder há mais de 15 anos, 20, 30 anos, 35 anos. Essas revoltas se iniciaram na Tunísia, depois elas inflamaram jovens na Líbia, em que caiu o ditador Muammar Gaddafi. Caminhou essas revoltas, estimularam também jovens no Egito, caiu o ditador egípcio chamado Hosni Mubarak. Essas revoltas foram também influenciando outros territórios, como por exemplo o Oriente Médio. Chegou na Península Arábica, e nessa Península Arábica tem um país vizinho à Arábia Saudita chamado Iêmen. E lá no Iêmen tem um ditador chamado Ben Ali. Também houve revoltas contra o governo do Ben Ali. Caminhou, saindo do Oriente Médio já em direção à Ásia Central,
e chegou na Síria, do então ditador Bashar al-Assad, e aí encontrou uma resistência muito maior, porque de fato o exército sírio, governado pelo Assad, era muito mais forte e eles tinham uma resistência muito mais organizada e armada em comparação à resistência na Líbia, do Muammar Gaddafi, no Egito, no Hosni Mubarak, também no Iêmen, que tem vários grupos fundamentalistas, terroristas na região, que atuam na região, enfim, encontrou uma resistência muito maior. De fato também, porque quando a gente fala no Bashar al-Assad, ele tem o apoio de alguns países na região, ou próximo da região, como por exemplo, apoio do Vladimir Putin da Rússia. Ele tem sim laços, tem uma certa relação estreita, tinha acordos comerciais na época com a Rússia, então tinha um apoio, ou por exemplo, uma proximidade maior, um olhar mais voltado a favor do Assad, quando a gente fala da Rússia e do seu chefe de Estado, Vladimir Putin. A gente fala também de outros estados nacionais na região que apoiavam também o governo do Assad. Então, resumindo, iniciou o que passamos a chamar de guerra na Síria, que colocou em litígio, em conflito, 4 grupos importantes: os rebeldes sírios, o governo do Bashar al-Assad, os malucos do Estado Islâmico no norte da Síria e os curdos. O que são esses curdos? É a maior nação sem Estado do mundo. Os curdos não têm um território para chamar de seu. Eles ficam perambulando sobre vários países, como Iraque, como Líbano, como Turquia, Síria. Tem mais de 30 milhões de curdos pelo mundo, principalmente entre o leste europeu, Oriente Médio e Ásia Central. Eles reivindicam um território para consolidar um país, um Estado-nação que passaria a ser chamado de Kurdistão. Isso nunca aconteceu e nem irá acontecer, pelo menos nesse recorte agora presente, né? mais recente. Nenhum país vai ceder um território para esses curdos. Resumindo, iniciou a guerra na Síria. E quem mais sofria nesse conflito? Aquelas pessoas inocentes que estavam aí, nem aí para o conflito. E às vezes uma bala atingia um familiar, uma dinamite, uma bomba, e alguns familiares perdiam entes queridos, uma mãe que era morta, um pai que também tinha sua vida ceifada, um filho, uma filha, e muitas famílias começaram a buscar refúgio em países vizinhos na Ásia Central e no Oriente Médio. Alguns eram mais audaciosos, pegavam embarcações sorrateiras sem nenhuma condição para fazer a travessia, sem leme, sem nada, parecia uma bacia, como vocês estão vendo aí no recorte imagético, pipinado de gente, e faziam uma travessia perigosa pelo mar Mediterrâneo, em busca, sobretudo, da Europa, de territórios europeus. Muitos deles atracavam na costa da Itália e na costa da Grécia, países ali mais próximos do contexto ali da saída deles no Oriente Médio em direção ao mar Mediterrâneo. E a entrada mais fácil ou mais próxima, para a partir de lá, eles serem destinados para outros países desenvolvidos e centrais na Europa Ocidental, na parte rica da Europa, países que estão inseridos na chamada União Europeia. Dito isso, moçada, no lado direito vocês estão vendo a imagem de um sírio que morreu, perdeu a sua vida, infelizmente, em uma dessas travessias. O nome dessa criança é Aylan. E essa morte foi um divisor de águas na discussão do tema refugiados pelo mundo. Por que foi um divisor de águas, moçada? Porque com a morte do Aylan, essa criancinha foi encontrada na costa, depois que a embarcação naufragou, ele foi encontrado dessa maneira, com a camisa vermelhinha intacta, uma bermuda jeans intacta e um sapato e um tênis. E, de fato, ele teve sua vida ceifada. O mundo se sensibilizou com essa imagem, rodou o mundo inteiro e começaram a pressionar a ONU. ONU, resolva a questão dos refugiados. Então, resumindo, há refugiados desde que o mundo é mundo, porém, em virtude de algumas cenas sensíveis, como no caso do Aylan, repercutiu, o tema
foi à tona. Muitos grupos, ONGs, começaram a discutir o tema refugiados. A ONU começou a mostrar mais sua cara para dizer que estava, sim, preocupado e resolvendo situações de grupos humanos e refugiados pelo globo. E aí, de fato, esse tema ele explodiu e começou a ser trabalhado, a ser discutido, a ser dialogado nos centros universitários, nas escolas, em grupinhos de amigos, em debates jornalísticos, enfim, nas redes sociais. Então, explodiu o tema refugiados. Não foi apenas por causa de um fato. Foi uma sucessão de fatos e, sobretudo, uma sensibilização global. A gente está na era da informação. Os meios de comunicações, eles corroboram de fato para alguns cenários serem maximizados e para outros serem minimizados. Eu sempre digo que um cenário que de fato faz com que você perceba que os meios de comunicações fazem todas as diferenças, faz toda a diferença dentro de cenários de fatos e de informações que ocorrem hoje, é a Amazônia. Se eu perguntar para a maioria esmagadora de você que está me assistindo, de vocês que estão me assistindo, qual o bioma mais erodido, degradado, impactado no Brasil, eu posso estar enganado. Mas acredito eu que a maioria esmagadora de vocês irão dizer, afirmar ou marcar, se for uma questão, a Amazônia. Deixa eu dizer para vocês, a Amazônia é o bioma mais intacto do Brasil até hoje. Ainda tem mais de 40% da mata original. Todos os outros biomas foram mais degradados do que a Amazônia. Mata Atlântica só tem 7% da mata original. Mata de Araucária dos Pinhais, lá na região sul, só tem 5% da mata original. Foi toda devastada. O Cerrado tem sido muito devastado através do avanço dos grãos, como soja, que é o produto mais exportado na balança comercial de exportação brasileira. A Caatinga também muito degradada. Pantanal também. E por que a gente sempre imagina que é a Amazônia? Porque esses biomas eles foram degradados com muita intensidade em séculos em que os meios de comunicações eles não eram tão avançados. A informação não chegava a mim nem a vocês. Tudo bem, a gente nem vivo, nós nem vivos éramos. Mas de fato, por exemplo, a Mata Atlântica, ela foi muito devastada ao longo de ciclos econômicos importantes. 30 anos de pau-brasil, mais de um século de cana-de-açúcar. A mineração, por mais que fosse no quadrilátero ferrífero, era escoada até o Porto de Santos. O café, por mais que fosse no interior de São Paulo e norte do Paraná, escoava até o Porto de Santos. A borracha também era escoada para o litoral. Resumindo, gente, a Mata Atlântica foi toda devastada em um contexto em que praticamente a imagem, a informação não chegava para aquelas pessoas que viveram aquele contexto. O processo de urbanização e de industrialização se deu com muita intensidade também no litoral. O Brasil é mal distribuído. Boa parte da população brasileira se concentra no litoral. As principais capitais brasileiras estão no litoral. Estão no litoral. E onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar e dizer para você que está tudo bem se você imagina que a Amazônia é o bioma mais degradado. E sabe por que você imagina isso? Porque se alguém está fumando e solta uma piúba, amanhã está no Instagram, está no Facebook, está no antigo Twitter, que hoje é o X, o X. Enfim, uma pessoa manda para um familiar, bota em um grupo do WhatsApp ou numa rede social do Telegram. Resumindo, a imagem, a informação, ela veicula em tempo real, em uma velocidade nunca vista antes. Então, é normal, é super normal que passamos a pensar, a imaginar e, sobretudo, ter isso muito materializado no nosso subconsciente, que a Amazônia é o bioma mais degradado. Porque se fala muito nela hoje em queimadas, em desmatamentos, em avanços de algumas culturas vegetativas, na pecuária extensiva, bovinocultura de corte e leiteira. Enfim, como se fala muito, se mostra muito, ela é muito lembrada. Quem é visto é lembrado. Então, por isso que você imagina que a Amazônia é o bioma mais degradado e não é. É o mais intacto do Brasil. Joinha? Então, a gente fica nesse primeiro momento. Segundo momento, a gente retoma para dar continuidade ao tema migrações, entrando em população brasileira e consolidando as informações com algumas questões. Joinha? Até breve, queridos. Fui!
Fala moçada, fala meninada, voltando ao bloco que tínhamos iniciado, falando sobre o tema migrações e aspectos populacionais ou demográficos no mundo, mas também no Brasil. A gente focou um pouquinho no tema refugiados, tema muito forte, um tema extremamente mencionado, utilizado e frequente em vestibulares tradicionais e, sobretudo, no Enem, que é o nosso recorte de estudo de momento. Joinha? Dando continuidade, moçada. De fato, a gente viu alguns cenários globais. Falei sobre o contexto dos venezuelanos, dos sírios e de outros refugiados pelo globo. A gente viu também a diferença entre imigrante e emigrante, os tipos de migrações internas e externas, as externas intracontinental e intercontinental, chamadas também de migrações internacionais. Enfim, tá? Então a gente, para consolidar o conhecimento, vamos responder uma questão da FUVEST 2023, depois a gente entra com a pílula de atualidades, falando um pouquinho do último censo brasileiro, que vai sim aparecer na sua prova, eu não tenho dúvidas disso. O tema população é um tema que, via de regra, no caderno de humanas, com as 45 questões, ela sempre se faz presente, e principalmente agora que recentemente foi aplicado o recenseamento e tem dados compilados que foram divulgados recentemente, já em 2024, em 2025, também em 2023 e no ano que foi aplicado 2022. Então, de fato, o Enem vai explorar e vai explorar com muita intensidade. Joinha? Sem mais delongas, vem pra cá, moçada. Ó, aqui nós temos o seguinte. Em um mapa produzido com a técnica da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono tenha uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com essa técnica é possível visualizá-lo de uma forma mais direta e clara. Observe um mapa com dados de 2015. Deixa eu fazer um adendo. Essa questão, por mais que ela traga um cenário populacional, demográfico, ela se faz necessário que você também compreenda um pouquinho de cartografia geral. Cartografia, de fato, estuda, tem como principal objetivo representar graficamente uma paisagem, a terra, né? São elementos descritivos, através de mapas, de croquis, de cartas. Então, representação gráfica, resumindo. Nessa representação gráfica, chamada de anamorfose, há uma deformação. Não há uma padronização de elementos cartográficos, como escala, como, por exemplo, legenda bem definida, como, por exemplo, uma projeção cartográfica também definida. Então, existem alguns elementos que fazem parte da cartografia, elementos padrões cartográficos, que não se fazem presente em uma anamorfose, mas sim ela passa uma informação importante, que é a informação que é a mensagem da proporcionalidade matemática de um tema, de um fato. Quando eu faço anamorfose, por exemplo, de economia e pego o mapa mundi, o globo, aqueles países que irão ter um PIB mais robusto, de fato, eles serão mais bem representados nessa anamorfose, utilizando sempre polígonos. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um polígono que não tem uma forma bem definida, enfim, mas que vai ter uma proporcionalidade matemática ali bem visível, certo? Relacionando sempre ao tema, economia, uso de entorpecentes ou drogas, armamentos, população. Quando a gente fala em população, a China, a Índia que hoje ultrapassou a China, vai estar lá mais robusta. A China também muito robusta no mapa mundi. Em terceiro, os Estados Unidos muito robusta. A Indonésia muito robusta. Era o Brasil quinto, hoje nós temos o Paquistão, depois a Nigéria. O Brasil também vai estar bem representado. As nações pouco populosas, elas terão uma robustez menor, estarão mais raquíticazinhas na representação gráfica. Então, resumindo, a anamorfose é um mapa ou uma representação gráfica sem padronização cartográfica, mas, sem sombra de dúvidas, muito utilizado para trabalhar fatos, temas, mostrando toda uma proporcionalidade matemática, tá bom? Vamos para a questão.
O comando da questão diz assim, ó, os dados representados no mapa são condizentes com... Notem que esse recorte aí é o mapa mundi. Contudo, a América está muito estreitinha, raquítica, magrinha. A porção da Europa também muito raquítica. Vai dar uma ênfase, sobretudo, para a África, alguns países africanos, como Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Burundi, Somália e também algumas nações no Oriente Médio, como, por exemplo, Síria, Afeganistão, enfim. Vamos para a questão. Os dados representados no mapa são condizentes com o quê? Do número de nascidos vivos? Não. Produto Interno Bruto? Jamais, porque aí, de fato, os países que estariam mais robustos seriam Estados Unidos, China, entre outros, nações na União Europeia. Alternativa C, total de população urbana? Aí também não, porque olha como o Brasil está raquíticozinho. E o Brasil hoje, 85% da população brasileira, ela vive nos centros urbanos, tá bom? Alternativa D, produção de petróleo? Também não, apesar de que aí tem alguns países fortes em petróleo, como o Iraque, tem grandes reservas no Oriente Médio, assim como a Arábia Saudita, assim como o Irã, assim como outros. Mas, enfim, não dá ênfase a outros países, como, por exemplo, a Rússia, que tem grandes reservas, o próprio Estados Unidos, que tem uma grande produção, o Brasil também, tanto tem reservas como tem produção interessante. Então, de fato, a alternativa D sobrou. A alternativa E, e de fato, é o nosso gabarito, refugiados conforme país de origem. Essas nações são as nações onde boa parte dos refugiados partem de lá ou tem a sua origem para outros territórios, fugindo sobretudo de conflitos territoriais, litígios territoriais, conflitos tribais ou guerras tribais na África, enfim, alguns desastres naturais, mas nesse caso aí, muito por uma instabilidade política e socioeconômica. Não menos importante também, conflitos armados. Tá bom? Bora para a questão de número 2. Refugiados no mundo por país de origem. Note que aí tem uma ênfase muito grande em refugiados saindo da América Latina, saindo da África e do Oriente Médio e Sul da Ásia. De fato, é onde tem o maior número de pessoas em termos de origem, que de lá eles partem para outros territórios, principalmente nações desenvolvidas ou territórios centrais, na União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Extremo Oriente, como Japão, Austrália. Vamos caminhar. O comando da questão diz assim, ó, o mapa acima ilustra a situação dos refugiados no mundo, segundo a Agência da ONU para Refugiados, a Acnu, com destaque para os seus países de origem. Com relação ao cenário representado pela figura, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Colômbia contribui com altas taxas de refugiados entre latino-americanos, graças aos conflitos armados, intervenção externa e violação de direitos humanos. Pula. Alternativa B. O norte da América Central detém um alto número de pedidos de asilo no exterior e o destino de maior parte dos refugiados ao Brasil. Não, jamais. Boa parte do destino desses refugiados na América Central e Caribe são os Estados Unidos da América, tá? Alternativa C. Eventos climáticos extremos têm sido os maiores responsáveis pelo aumento do número de refugiados com origem no Nordeste do México. Não tem tanta menção sobre isso. D. Refugiados da guerra na Ucrânia, que migraram à Polônia, têm seu direito à seguridade social negado no país, o que não acontece com outros imigrantes. Não, gente, de fato, a Polônia é o país que recebeu mais refugiados desde que iniciou o conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, tá bom? Não. E a alternativa é, apesar do continente africano contribuir com alto contingente de refugiados no mundo, as migrações que lá têm origem não são consideradas forçadas, são sim, gente. Os refugiados, via de regra, eles estão no rol das migrações forçadas ou compulsórias, devido a diversos cenários que a gente já elencou aqui nesse bloco, tá bom? Então, sem sombra de dúvidas, o nosso gabarito é a alternativa, vamos pontuar aqui, ó, alternativa A. Colômbia contribui com altas taxas de refúgio, tá?
entre latino-americanos, graças aos conflitos armados, intervenção externa e violação de direitos humanos. Questão 3. A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para a cidade e obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de origem. Aqui está falando, gente, de um movimento migratório interno ou nacional muito importante e que foi, sem sombra de dúvidas, relevante para a formação do território brasileiro e, sobretudo, para a formação do território urbano, para a selva de pedra brasileira. A gente está falando de êxodo rural, principal movimento migratório na segunda metade do século XX no território brasileiro. Pequenos e médios agricultores saindo do espaço campestre, ruralizado, agrário, em busca de emprego, renda e consumo nos centros urbanos. Principalmente depois, não só de um processo de industrialização e de urbanização, mas principalmente e sobretudo depois de uma mecanização e modernização do campo, o que passamos a chamar de revolução agropecuária ou Revolução Verde, na década de 60, mas sobretudo 70 em diante no Brasil. Essa mecanização e essa modernização fez surgir a agroindústria, o agrobusiness, o agronegócio, que, sem sombra de dúvidas, é o setor muito forte, produtivo e exportador brasileiro. Dito isso, o pequeno e médio pecuarista, o pequeno e médio agricultor, sem conseguir competir com a agroindústria, foram buscar, de fato, uma vivência diferente, oportunidades diferentes nos centros urbanos. Esse episódio ficou conhecido, ficou muito famoso como êxodo rural. Joinha, tranquilaço? Então, para a questão. O texto faz referência a um movimento migratório que reflete o ou a alternativa A. Processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento da oferta de emprego no campo? Não, jamais o contrário. O êxodo rural não houve pelo aumento da oferta de empregos no campo. Tá? B. Dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas que resultou no inchaço das grandes cidades. Tá bonitinho, vamos pular. C. Permuta de locais específicos, obedecendo a fatores cíclicos naturais. Não teve nada de permuta, de troca nisso. Circulação de pessoas diariamente em função do emprego, isso é chamado de movimento pendular, uma migração que ocorre diariamente, muito comum em cidades vizinhas, brasileiros que saem de uma cidade X menor e exercem uma atividade laboral, exercem uma atividade universitária ou estudantil e voltam no final da tarde, onde ele fixa a residência, tá? Isso é chamado de movimento pendular, movimento diário de estudantes, de trabalhadores entre cidades próximas ou circunvizinhas, tá bom? Então, não, também não. E a alternativa é cultura de localização itinerante no espaço. Não teve nada de cultura, foi de fato forçado, foi uma migração forçada. O pequeno e médio camponês, percebendo que não tinha mais serventia, que precisava sobreviver, subsistir, migrou para os grandes centros urbanos. Olha aqui essa imagem aqui, ó. Essa imagem diz muito, gente. Olha aqui. Olha esse agricultor chegando assustado na cidade. Ele é um estranho para aquele cenário, ele se sente estranho. Ele não está acostumado com a selva de pedra, não sabe nem como vai buscar emprego, procurar oportunidades, mas ele encarou, ele está encarando. E muitos camponeses, eles se materializam nessa imagem, e se materializaram nessa imagem na segunda metade do século XX e início do século XXI, mas sobretudo nas últimas décadas do século XX, tá bom? A partir da década de 70. E aí, moçada, nós temos o seguinte, vem para cá. Nessa questão, o gabarito é a alternativa B, mas só que eu quero que vocês anotem, vamos lá.
Quando se fala em dinâmica experimentada por uma grande quantidade de pessoas, que são os camponeses, que resultou no inchaço de grandes centros, esse inchaço, gente, a gente dá o nome, ou é uma consequência da macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana. Essa macrocefalia urbana foi um inchaço dos grandes centros urbanos, muito vinculado a esse êxodo rural. Trabalhadores do campo, rurais, ao chegarem no espaço urbano, percebendo que não tinha oportunidade de emprego para todos, né? Trouxe com isso esse inchaço, trouxe vários problemas urbanos, como processo de favelização ou periferização, trouxe também aumento de resíduos sólidos, além disso, moradias precárias, todo um cenário de macrocefalia urbana. Esses camponeses, ao chegarem no campo, ao sair do campo, chegaram na cidade, percebendo que não tinham oportunidades nos centros urbanos, com a especulação imobiliária maior, com o custo de vida maior, migraram para as margens, e aí surge o termo marginal. O termo marginal faz menção a agrupamentos humanos que se acumularam ou se assentaram nas margens das regiões centrais, onde pulsava o capital, onde o capital se reproduzia e se reproduz em uma velocidade maior. Dito isso, essa macrocefalia, esse inchaço urbano, além de gerar uma favelização ou uma periferização, vivendo na periferia dos grandes centros urbanos, trouxe muitos problemas, como aumento de resíduos sólidos, processo de periferização, como eu já citei, ou favelização, estruturas deficitárias, serviços básicos deficitários como saúde, saneamento básico comprometido, mobilidade urbana caótica. Então, vários pontos que a gente pode citar de problemas urbanos que foram oriundos a essa macrocefalia, que é o nosso gabarito, alternativa B. Joinha? Bora lá. Vamos entrar aqui nessa nota 10, tá? Vou pular essa última questão para que a gente possa, de fato, agora se embebedar um pouquinho nos minutos que faltam sobre o nota 10 atualiza para o Enem. Nota 10 atualiza para o Enem. Pega esse bizu. Censo do IBGE. Deixa eu passar para vocês uma informação bem importante. O censo ou recenseamento, ele ocorre de 10 em 10 anos. O último censo foi em 2010. O próximo deveria ter ocorrido em 2020. Não houve a aplicação do censo ou recenseamento do IBGE porque estávamos no ápice da SARS-CoV-2, do coronavírus, da Covid-19, da pandemia. No ano seguinte, em 2021, o governo federal não tinha destinado verbas específicas para a aplicação do censo. E esse censo foi aplicado somente em 2022, o recenseamento, tá? Que caracteriza a população brasileira, traz vários dados importantes sobre a população brasileira. Esses dados foram compilados e o IBGE vem divulgando desde 2022. Segundo o IBGE, até esse presente ano, 2025, todos os dados compilados serão divulgados para a comunidade em geral, não só científica e acadêmica, mas geral. Já tinha mencionado dados de população dos municípios, mais de 5 mil municípios, da população brasileira, que chegou a 203 milhões de habitantes, segundo o censo 2022, mas também trouxe outros dados, já, por exemplo, 2023, 2024, e tem trazido dados importantes em 2025. Joinha, como, por exemplo, para a gente finalizar, e aí fica para você uma dica importante. Se aprofunde um pouquinho, estudem dados sobre a população brasileira do censo 2022, porque vai sim cair na prova do IBGE. Dados como, por exemplo, para finalizar o nosso bloco, pela primeira vez na história, a favela Rocinha deixou de ser a favela mais populosa e com o maior número de residências do Brasil. Hoje, segundo o IBGE, segundo o censo 2022, a favela com o maior número de residências e de habitantes é a favela da Sol Nascente, que fica em Ceilândia do Norte, no Distrito Federal. É isso mesmo. Então, gente, a gente fica nesse bloco com as informações que foram passadas. Se aprofundem nesses dados importantes, taxa de fecundidade, natalidade,
a taxa de mortalidade no Brasil, crescimento vegetativo e outros indicadores demográficos importantes da população brasileira, tá bom? No mais, até mais. Fui, se cuidem, gratidão, gratidão e gratidão. E aí, bora garantir a sua pipoca doce? Preste atenção na nossa próxima aula. Salve, salve galera, aqui quem fala mais uma vez é o professor Arli Paulo e hoje nós iremos abordar uma das temáticas que é de bastante valia dentro da contemporaneidade, que também é abordado por outras áreas das ciências humanas, mais específico a própria sociologia, que é cidadania, democracia e direitos. Então muitos de vocês, pessoal, já devem ter ouvido falar sobre essas temáticas, mas de fato vocês aí que estão em casa sabem o que é uma cidadania, sabem o que seria essa amplitude do conceito de democracia e principalmente vocês sabem o que são os direitos, sejam eles civis, políticos ou sociais. Logo, hoje nós estaremos abordando um pouco dessa temática para que vocês se saiam bem aí na prova do Enem. Então vem comigo. Gente, de uma forma geral, tá? Contextualizando de uma forma geral, para simplificar o entendimento para vocês. Então, sociologicamente, nós entendemos cidadania como uma relação, tá? Relação essa entre o indivíduo e o Estado. Então, o indivíduo está muito claro que somos nós, eu e vocês. Estado, para a sociologia, ela entra como um aparato de instituição social, mas aí ela faz uma casadinha também com a geografia, que entende o Estado como um território delimitado, que esse território delimitado precisa ter um povo, tá, dentro desse território, para que assim esse povo exerça a sua cidadania. Então, a grosso modo, tá, e pegando a ideia da cidadania, então, sociologicamente falando, em um contexto geral, seria uma relação desse indivíduo dentro desse território, tá? Que nós chamamos de Estado, porque ele é uma instituição social que tem todo um aparato burocrático por trás, tá? Que faz com que esse indivíduo tenha, de fato, os seus deveres, tá bom? Tanto é, pessoal, que essa relação ela é moldada baseada na sua participação. Arli, então você está me dizendo que o indivíduo, quando ele está dentro desse território delimitado, ele precisa participar ativamente? Então, sociologicamente, querido, sim, tá? Então, mas de uma forma responsável. Não apenas fazer ações perante esse território, esse Estado, de uma forma aleatória, tá? Precisa ser de uma maneira justa, tá bom? Tanto é, pessoal, que sociologicamente é entendido o cidadão, tá, como aquele que detém os seus direitos civis e políticos dentro desse Estado, tá, dentro desse território delimitado. E aqui já vai a minha primeira observação para vocês sobre o que seria esse direito civil. Então, dentro dessa nossa introdução, vocês precisam entender que o direito civil é o direito do indivíduo, tá? Direito civil, direito do indivíduo, direito político, direito à participação desse indivíduo politicamente dentro dessa sociedade, ou melhor dizendo, dentro desse território delimitado que nós estamos chamando aqui de Estado. Percebam que cidadania, ou seja, ela tem todo um aparato complexo em relação ao seu entendimento. Por isso, pessoal, que reconhecer essa identidade do indivíduo que nasce dentro desse território, automaticamente eu estou dizendo que ele pode sim participar das questões políticas da sociedade. E aí, talvez vocês devam estar se perguntando, Arli, mas afinal, como surgiu a cidadania e o porquê que você está mencionando essa nossa introdução? E aí eu chamo vocês para que vocês deem uma viagem no tempo juntamente comigo, para vocês entenderem um pouco mais dessa complexidade que é a cidadania. Quando a gente olha na Grécia Antiga, tá, pessoal? Então, esse conceito, essa ideia de cidadão, ele era dado às pessoas que pertenciam à polis grega, ou seja, às pessoas que faziam parte da cidade. Então, por aí vocês já estão começando a perceber que cidadania está diretamente relacionado às pessoas que estão participando da cidade. E aí, cabe salientar, pessoal, que nem todo mundo
tinha uma participação política na Grécia Antiga a respeito das questões da cidade, da sociedade, tá, pessoal? Então, quem é que tinha, então, essa participação ativa política? Então, eram os homens gregos, tá, pessoal? Que eram adultos, proprietários de terra, tá? Então, eles detinham um status perante a polis grega. Então, esse é um grupo muito restrito que tinha uma participação política dentro da cidade. Só que aí existiam grupos que ficavam excluídos, tá, na Grécia Antiga. Então, quem eram esses grupos que ficavam excluídos? Eram as mulheres, eram os jovens, eram os escravizados, eram os pobres, tá? Eram os estrangeiros. Então, existia todo um grupo que estava dentro da polis grega, mas que não participava ativamente da política. Somente pessoas que tinham privilégios. Por isso que quando nós estamos analisando a questão da cidadania, a gente não consegue tentar analisá-la dentro da contemporaneidade sem o aparato histórico, porque o histórico é que nos dá arcabouço para entender essa complexidade que é a ideia de cidadania na contemporaneidade. Tanto é, pessoal, que ainda olhando para essa antiguidade clássica, é perceptível perceber que essa cidadania era restrita, tá, pessoal? Ou seja, grupos pequenos faziam participação política dentro da cidade. E essa ideia, ela se ampliou até mesmo para Roma Antiga. E aqui eu quero abrir uma observação. Tudo aquilo que nós entendemos como uma democracia dentro dessa ideia da sociedade ocidental está surgindo dentro dessa ideia aqui da polis grega. Essa ideia de república, da coisa pública, tá, pessoal? Está surgindo dentro dessas ideias aqui do mundo antigo. Então percebam que aqui existe toda uma conturbação e também a ideia de se organizar a sociedade perante uma ideia de política, tá? Só que percebam uma coisa, pessoal, isso aqui é no mundo antigo. Só que com o passar do tempo, nós precisamos entender que muitos grupos começaram a se questionar. Se questionar de que sentido? Por que que determinados grupos podem participar das questões políticas da cidade ou da sociedade e outros grupos ficam escolhidos? E era nessa ideia que surgia a ideia do direito natural. E o que seria esse direito natural? Se o camarada, pegando ainda como referência a Grécia Antiga, se o camarada era filho de pais atenienses, era maior de 21 anos, o camarada tinha terras, então ele tinha o direito natural de participar aí das decisões da sociedade. Só que isso foi questionado com o passar dos anos. Tanto é, pessoal, que isso fez com que as pessoas começassem a querer também participar. E aí essa ideia do direito natural começou a ser colocado em xeque, colocado em uma posição de quem realmente colocou essa posição privilegiada de tomar decisões por mim ou por vocês. E aí entra uma ideia do aparato jurídico, tá, gente? Que é o que a gente chama, por exemplo, do direito positivo, positivar por meio de leis, regras, decretos, tá? Realmente a ideia do direito. Percebam que agora nós entramos em uma complexidade aqui sobre a ideia de direito natural, aquilo que é passado de geração em geração, aquilo que traz uma ideia de status, tá? E também a ideia positiva, do direito positivo, que eu só posso dar direito de fato à liberdade, direito à questão de ir e vir, se estiver positivado, ou seja, formalizado por meio de um decreto ou meio de escrita. E aí, é nesse sentido que a gente começa a perceber que a ideia de cidadania ela começa a ganhar novos horizontes. E aí eu trago esse nosso sociólogo inglês chamado Thomas Marshall, tá? O Thomas Marshall, ele é uma referência nessa ideia de cidadania, ele escreve inúmeros livros, tá? Inúmeras obras, mas a sua obra mais famosa se chama Cidadania e Classes Sociais. Aqui ele está começando a fazer exatamente uma análise sobre os avanços da cidadania em decorrência do século XVIII até o século XX. E o porquê que o Thomas Marshall ele faz essa análise, tá, meninos? Então ele faz essa análise exatamente porque ele percebe que no século XVIII então está acontecendo uma situação no mundo ocidental que é justamente o iluminismo. E aí eu preciso que vocês lembrem um pouco também das aulas de história. Por quê?
No século XVIII, o iluminismo foi justamente um rompimento entre Estado e Igreja. Estado aqui como uma instituição social, tá, pessoal? Que agora ele precisava prezar pelas questões sociais, pela política da sociedade. E do outro lado eu tenho uma instituição religiosa que até então, na Idade Média, ela era muito forte. Na Idade Média, Estado e Igreja andavam juntos. E no século XVIII, o próprio Marshall menciona que vai ter esse rompimento. Então, de um lado, nós temos o Estado que precisa prezar pelas questões sociais, pela questão da sociedade, pela política da sociedade, e do outro nós temos uma instituição religiosa que ela precisa ficar separada das ações da sociedade e ela precisa cuidar das questões religiosas. Quando acontece esse rompimento, diga-se de passagem, só vai acontecer por causa de uma coisa: a ideia do ser humano como o centro da razão. Até então, pessoal, em outros momentos, acreditava-se, tá, pessoal, no teocentrismo, tá? Então, que de fato as coisas giravam em torno de um ser sobrenatural, divino. Agora, no século XVIII, é a era da razão, é a era da ciência. Então, existem métodos para se analisar cientificamente determinadas situações ou fenômenos, sejam eles naturais ou até mesmo sociais. E é nesse contexto, tá, pessoal, da era do iluminismo, o ser humano como centro da razão, a separação entre Estado e Igreja, em meados do século XVIII, que o Marshall vai começar a perceber que vai ter grupos que vai querer exercer os seus direitos. Direitos esse à liberdade. Por isso que o Thomas Marshall ele chama a atenção, pessoal, que é nesse momento que começa a acontecer algumas revoluções. E aí eu quero lembrar para vocês de uma revolução muito famosa que foi de 1789, que foi a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa ele tem como lema a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Então percebam que essa tendência aos direitos civis começam a ampliar, começam a aparecer no século XVIII. Por isso, lembrem que o século XVIII, segundo Thomas Marshall, ele é o século em que os indivíduos estão querendo a sua liberdade individual, o direito de ir e vir, tá? E com o passar do tempo, o Marshall vai perceber que quando ocorrem as conquistas dos direitos civis, ou seja, dos direitos individuais perante a sociedade, é nesse momento, no século XIX, que vai surgir os direitos políticos. Não é que vá surgir propriamente dito, tá, pessoal? É porque vão ser conquistados. Existe toda uma classe no século XIX que estão enriquecendo economicamente, que é uma classe burguesa, tá, pessoal? E essa classe burguesa, agora ela quer ter uma liberdade política, porque liberdade econômica ela já está tendo, tá? É só vocês se lembrarem, por exemplo, das etapas da Revolução Industrial, das próprias revoluções burguesas. Só que elas não querem parar por aí. Elas querem agora tomar decisões perante a sociedade. E é nesse momento que, segundo Thomas Marshall, o século XIX foi o século das conquistas dos direitos políticos, tá? E aí, com essa conquista dos direitos políticos em meados do século XIX, o Marshall menciona que, devido à situação das nossas duas grandes guerras, diga-se de passagem, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a gente precisa se lembrar da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que realmente ocasionou todo um cataclisma econômico e social, ocorreu uma frustração dentro da sociedade, tá? A gente precisa se lembrar também, tá, pessoal, e que essa Segunda Guerra Mundial trouxe total desequilíbrio dentro da economia, dentro da própria sociedade, da cultura. E aí o Thomas Marshall começou a perceber que o século XX foi o momento em que as pessoas estavam lutando para que o Estado viesse intervir de uma forma mais ativa perante a sociedade. Segundo Marshall ainda, pessoal, cabe salientar que é nesse momento, em meados do século XX, que acontece o chamado do bem-estar social, ou sociedade do bem-estar social, tá, pessoal? Que aí são as conquistas dos direitos sociais. E é nesse momento, pessoal, que o Estado agora ele precisa intervir na economia, ele precisa intervir exatamente nas questões sociais, como, por exemplo, a política de cotas,
tá? Então, se hoje aqui no Brasil nós falamos de política de cotas, então cabe salientar que é um direito social, pela qual o Estado agora, como instituição social, precisa agir ativamente para reduzir as desigualdades dentro de um determinado território. Então percebam que o Marshall ele faz uma linha histórica para mostrar exatamente que a cidadania nada mais é do que o nosso direito e dever perante a sociedade, tá? Falando de direitos e falando de deveres, o Marshall ele ainda amplia a discussão, a coisa não acaba por aí. Percebam que a coisa é mais complexa do que a gente imagina. E é nesse momento, pessoal, que o Marshall ele vai fazer uma referência do que seria uma cidadania formal e uma cidadania substantiva. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Cidadania formal nada mais é do que o reconhecimento do indivíduo dentro de uma territorialidade, tá? Dentro de uma nação. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa nasce naquele território e eu reconheço ele como indivíduo pertencente a esse território, logo eu preciso formalizar. Formalizar por quê? Segundo Thomas Marshall, só vai ser um direito positivado, tá? Ou seja, por meio de uma Constituição, se realmente nós tivermos um aparato legalizado, burocrático. Por isso que aqui no Brasil nós temos a Constituição. E se eu e se vocês somos considerados cidadãos, é porque existe por trás uma Constituição que formaliza isso. Então ele menciona que eu, por nascer no Brasil, sou considerado brasileiro e aí eu preciso, de fato, exercer exatamente os meus direitos e os meus deveres, porque está sendo reconhecidos os meus direitos individuais e também políticos. Cabe salientar que eu estou trazendo uma reflexão aqui no Brasil, só para que vocês entendam que cidadania formal, na análise do Marshall, é quando eu de fato pego todos os seus direitos e positivo ele, tá, de uma forma escrita, tá bom? E aí existe um segundo, que é o que ele chama de cidadania substantiva, ou para ficar mais fácil para vocês, uma cidadania real. E o que seria isso na análise do Marshall, tá? O Marshall percebeu que dentro do aparato do Estado existem alguns critérios sociais. Arli, cite um exemplo de um critério social. Critério social que vem a partir de classes, tá? Então imagine uma classe alta, uma classe média e uma classe baixa. Então, na realidade, na nossa prática, no nosso convívio cotidiano, existem inúmeras classes sociais, que eu estou citando 3, tá? Só que percebam que se existe uma classe alta, existe uma classe média, existe uma classe baixa, automaticamente eu já estou trazendo consigo uma ideia de desigualdade, tá? Uma ideia de critérios sociais, porque existem grupos que pertencem à classe alta, grupos que pertencem à classe média e grupos que pertencem à classe baixa. Então, existem grupos que vão ter mais acesso a determinados bens eles sejam econômicos, culturais, materiais, enfim, do que outros. E o Marshall identificou isso. Então, dentro de uma sociedade substantiva, real, tá, existem esses critérios sociais. E é nesse momento que, segundo Marshall, que se eu e você nascemos numa sociedade como a do Brasil, que existe uma Constituição que formaliza os meus e os seus direitos, e se na prática, ou seja, nessa realidade, eles não estão sendo respeitados, é nesse sentido que eu preciso partir para a ideia de que eu preciso lutar cada vez mais pelo reconhecimento dos meus direitos políticos, sociais e individuais. Por isso que quando vocês começam a perceber que existe uma disparidade, exemplo, na questão de vaga de empregos, entre homens e mulheres, tá? Entre jovens e idosos, essas disparidades sociais, tá? Existem esses critérios que é estabelecido pelo sistema que nós estamos inseridos, que é o sistema capitalista. Obviamente que o Thomas Marshall está chamando a atenção aqui é justamente o que acontece na realidade. Então percebam que a cidadania, ela existe toda uma complexidade por trás dela, ela existe exatamente para mensurar o quanto nós estamos tendo os nossos direitos atendidos ou não perante o Estado e o nosso reconhecimento mesmo,
tá bom? Então, só para que fique claro para vocês, tá, pessoal? Afinal, o que seria cidadania? Lembre, de uma forma prática, cidadania está diretamente relacionado a dever. Dever a quem, Arli? Dever do indivíduo perante a sociedade. Se vocês, queridos candidatos e candidatas, levarem essa referência para a prova de vocês, vocês já vão conseguir juntar com a ideia de direitos. E só pode exercer um dever quem tem direito civil, político e social, tá? E aí, só recapitulando para vocês o que seria, de fato, um direito civil. Direito civil, ele está diretamente relacionado à liberdade. Direito de ir e vir, tá, pessoal? Direito de contratual, casamento e entre outras coisas. Tudo que parte do indivíduo. Civil vem de indivíduo, tá? Se vocês lembrarem disso na hora da prova de vocês, vocês vão sair muito bem. Segundo coisa que vocês precisam se lembrar é a ideia do direito político. Obviamente que não surgiu primeiramente o direito político, porque antes do direito político, como nós vimos aí com Thomas Marshall, tem que existir um direito individual. Então é a relação desse indivíduo perante o Estado. Lembra do que eu tinha falado lá na introdução para vocês? Cidadania, sociologicamente falando, seria uma relação entre indivíduo dentro de um determinado território que a gente está chamando de Estado, que ele é uma instituição social. Então, primeiramente, esse indivíduo precisa ser reconhecido como pertencente àquele território e assim é conquistado o seu direito civil. Em seguida, ele conquista os seus direitos políticos, porque o direito político é o direito de votar e ser votado, tá? Essa é a segunda coisa que vocês precisam entender e perceber. E a terceira coisa é os direitos sociais. Dentro desses três direitos, o último, que é esse social, é onde o Estado ele precisa garantir todos os seus direitos, tá, pessoal? Então, o direito à habitação, então o direito à saúde de qualidade, o direito à educação de qualidade, isso é função do Estado, por isso que é social. Por que, Arli, que é função do Estado? Ele se torna função do Estado, pessoal, porque eu estou sendo reconhecido como um indivíduo pertencente a esse território e tenho o meu direito individual, tá? E eu tenho o meu direito político de cobrar os governantes. Cabe salientar que é direito meu, como indivíduo, que esses governantes venham exercer, de fato, políticas sociais para atender ao bem comum à sociedade, tá? Só uma observação. Cabe salientar, pessoal, que em pleno século XXI, tá, para alguns pensadores, os direitos civis, políticos e sociais, para tratar dessa nossa contemporaneidade, ela ainda tem uma ampliação dos direitos, que é chamado de direitos voltados à própria cidadania ou direitos difusos, que traz exatamente a ideia das minorias, esse reconhecimento às identidades, tá? Então percebam como esse fenômeno da cidadania, ela vem se ampliando a cada vez mais com o passar do tempo, tá bom? Gente, voltamos já daqui a pouco para a nossa segunda parte e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre essa temática, tá? Olá pessoal, voltamos para a nossa segunda parte aqui, falando um pouquinho de uma temática complexa, como vocês já puderam perceber, que é cidadania, democracia e direitos, sejam eles direitos civis, políticos e sociais. E falei também de um outro direito que é muito discutido na nossa contemporaneidade, tá? Que atende exatamente essa demanda e complexidade do século XXI, que é o direito de fato à cidadania. É o direito do exercício de fundir exatamente as questões identitárias, por isso que a gente trabalha dentro da sociologia com a questão das minorias a respeito dos direitos na contemporaneidade, tá? Mas a gente falou de cidadania, nós falamos um pouquinho desses direitos, mas não falamos de democracia. Então a democracia ela ficou meio que no vago aí, tá? E agora, nesse segundo momento, eu chamo vocês para a gente refletir um pouquinho sobre o que seria democracia, tá? Então, pessoal, de um contexto geral, a democracia ela é um regime político, tá? Em que se tem uma ideia de que o poder ele vem do povo. Então, talvez vocês aí de casa ou já reproduziram
essa fala, né, que nós vivemos em um Estado democrático de direito, por isso que se fala tanto, é porque Estado é território, tá? Uma instituição social. Democracia é ampliação dos direitos, tá? Eu estou ampliando o poder de decisão. E se eu estou falando de direito, que direito é esse, pessoal? Direito que foi conquistado. Então, o povo, por morar nesse território chamado Brasil, ele tem a sua opinião a ser dada de tudo que acontece dentro desse território que nós chamamos de Estado brasileiro, tá bom? E aí, pessoal, quando nós falamos que a democracia, pegando ainda um contexto mais geral, que é um poder que emana do povo, é porque eu estou reconhecendo que vocês que estão aí do outro lado são cidadãos, tá? Então eu quero ampliar a ideia de democracia, ampliar ainda mais os direitos políticos e civis, porque vocês moram no Brasil e vocês precisam, de fato, entender toda a complexidade que acontece nesse território, tá, pessoal? Só que essa democracia, é sempre pertinente mencionar que ela acontece de duas formas, ela se manifesta, na verdade, de duas formas. Uma que é chamada de democracia participativa e a outra representativa. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre cada uma desses tipos de democracia. Então, bora lá. O que seria uma democracia participativa ou uma democracia que às vezes o Enem coloca como deliberativa, tá? Então não estranhem essa palavra. Deliberar, pessoal, é participar, dar opinião, tá? Dar voto, ok? Então, quando se fala em uma democracia participativa, é quando tem a participação dos indivíduos mais ativamente na sociedade. E a democracia participativa, ela pode acontecer de duas maneiras, pessoal. A primeira maneira é de uma forma direta, que nós chamamos, tá? Então pode ser por meio de consultas populares, pode ser de plebiscitos. Então, por exemplo, supondo aí que os governantes querem saber a opinião do povo sobre uma determinada situação que vai acontecer, que eles querem colocar como lei, tá? Vou pegar a questão do desarmamento. Então, a opinião pública ela é necessária para a tomada de decisão dos governantes. Então, abre-se aí um plebiscito e um dia de votação, a população brasileira vai às urnas e vota se é contra ou se é a favor exatamente dessa demanda que está sendo colocado aí em discussão. Então, veja que isso é uma forma direta, tá? A participação do povo. E também existe, pessoal, uma democracia de uma maneira participativa, só que ela acontece de uma forma indireta. E por que ela acontece de uma forma indireta? Porque dentro desse tipo de democracia, nós podemos citar, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, cabe salientar, quando eles se organizam, tá? Então existe uma votação direta das pessoas que pertencem àquele sindicato para eleger, por exemplo, um líder, tá? Então, Arli, então você está dizendo que a votação de cada um dentro dos sindicatos tem uma contabilidade universal, ou seja, cada contabilidade ela é única? Sim, tá, pessoal? Por isso que vocês elegem aí um representante daquele sindicato. E é aquele sindicato ou aquela liderança que vai justamente juntar as pautas que estão sendo colocadas aí por vocês dentro dessa votação. E por que ela é indireta, pessoal? Porque determinadas pautas, então, como vocês elegeram um representante, então esse representante vai trazer essas pautas para vocês, vocês irão levantar as mãos aí e vão dizer se são a favor ou contra daquela pauta. E aí é esse representante que vai grifar, que vai exatamente levar essa pauta para ser aprovada ou não. Existe uma representatividade indireta, mas que você participou de todo o processo também. Então vejam que nós já, quando falamos de uma democracia participativa ou deliberativa indireta, nós estamos falando de grupos, tá? Mais organizados, e até mesmo a gente pode citar os próprios movimentos sociais, tá certo? Então, quando se falar de democracia participativa ou deliberativa, é a participação do indivíduo em tomadas de decisões perante a sociedade. Só que, quando se fala de uma democracia representativa,
que é o caso do Brasil, então é o exercício da nossa cidadania quando nós colocamos de fato os nossos direitos aqui para a nossa ação política na sociedade. Olha que interessante. Por isso que eu trouxe aquela introdução para vocês inicial para falar exatamente da ideia de cidadania, tá? Como essa participação ativa e que agora os cidadãos irão eleger representantes, tá? Dentro de uma esfera bem maior que é o nosso Estado. E aí, dentro dessa democracia representativa, pessoal, então, é a primeira coisa que precisa ter, tá, pessoal? É a questão da Constituição. Então, lembra aquilo que a gente conversou anteriormente sobre o Thomas Marshall, sobre a cidadania formal. Precisa ter uma cidadania formalizada, documentada por meio de uma Constituição para fazer valer o reconhecimento do cidadão, tá? Porque somente esse cidadão poderá votar, que é o nosso segundo ponto aqui, votar nos seus representantes. E por que que o voto ele é essencial em uma democracia representativa, principalmente, pessoal? Porque é por causa da votação da maioria que vai fazer a rotatividade dos seus governantes. Então percebam que a Constituição é um aparato legal que dá reconhecimento para que vocês, como indivíduos, tá, tenham uma participação ativa e política por meio do voto. Perceberam que eu estou trazendo para vocês, dentro dessa ideia de democracia representativa, consigo a ideia do direito civil e do direito político. Por quê? Porque existe um reconhecimento de vocês participarem mais ativamente na sociedade por meio da eleição de representantes, tá? E vejam como isso acontece. E aí a gente fala também de uma liberdade de organização. Se nós estamos falando de representação, pessoal, obviamente que vocês podem se colocar dentro dessa posição, dentro desse lugar de representar um determinado grupo, de representar um determinado sindicato, um determinado liderança de um movimento social. Então, quando você se coloca nessa posição, então você está representando um determinado grupo, tá? E aí nós percebemos que dentro de uma democracia representativa é colocada também a questão da liberdade de expressão. Então, dentro de uma democracia representativa, esse direito das liberdades individuais de ir e vir, étnica, religiosa, artística, então vocês podem ter várias representações aí nesse âmbito social, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, para que vocês não esqueçam jamais, quando se fala de democracia, nós estamos falando exatamente que o poder vem da população. Poder esse que ele pode tomar decisões, e ele só pode tomar decisões a partir do momento em que ele é reconhecido como um cidadão. E se ele é reconhecido como um cidadão, precisa ter uma Constituição, um documento que formalize isso, tá, pessoal? Para positivar, tá, gente? Então, quando se positiva por meio da Constituição, então esse indivíduo tem todos os seus direitos reconhecidos, direitos individuais, políticos e sociais. E se ele tem esses reconhecimentos aqui perante uma Constituição, ele pode votar ou ser votado, ele pode se colocar em uma posição política ou ele pode, de fato, eleger os seus governantes, ele pode manifestar exatamente a sua opinião por meio da música, por meio da arte, ele pode se organizar em movimentos sociais, em sindicatos e também ter uma participação representativa em assembleias, tudo por meio de uma democracia, seja ela participativa ou representativa, tá bom? Mas para a gente fechar o nosso conteúdo, vamos treinar um pouquinho. Então, trazendo aqui para vocês uma questão do Enem de 2017, diz assim: fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo.
Pessoal, percebam que o texto ele traz exatamente uma reflexão sobre algo que nós já tínhamos discutido, que foi o século XVIII. Século XVIII, esse, pessoal, que entra a ideia do iluminismo, a ideia da razão, o ser humano como centro racional, tá? Em produção científica. Existe uma separação entre Estado e Igreja, tá? A Igreja vai cuidar agora das questões religiosas. O Estado vai precisar se preocupar justamente pelas questões da sociedade. E é isso que o texto está dizendo. Então, o iluminismo ele trouxe essas mudanças perante a sociedade. E aí, vamos ver o que diz o enunciado. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Então, veja que o enunciado ele traz essa questão histórica de cidadania, tá, pessoal? Da ideia da razão, do racionalismo, traz a ideia desse iluminismo, tá? E aí menciona qual é a concepção de pensamento que tem como base, tá? A modernização na educação escolar. Então, pelo texto, a gente já começa a perceber que não teve nada a ver com isso aí, não. Alternativa B, atualização da disciplina moral cristã. Também o texto ele não faz uma correlação com isso daí não, até porque na era do iluminismo existe uma separação entre Estado e Igreja. E aqui está dizendo que existe uma atualização da disciplina moral cristã, então não tem muito nexo com a temporalidade que está sendo mencionada, tá? Alternativa C, divulgação de costumes aristocráticos. Pessoal, não seria alternativa C, por quê? Porque ele não quer ampliar ou divulgar um costume da aristocracia, tá? Então o texto ele foge muito dessa tendência, tá bom? D, socialização do conhecimento científico. Então, até poderia ser, pessoal, mas quando ele está trazendo a ideia de correlacionar uma concepção do pensamento da base, ele está querendo trazer a ideia de cidadania. E por que que essa questão poderia ser um distrator que o Enem pode até colocar para vocês? Porque ele coloca o conhecimento científico. E o conhecimento científico ele tem a ver com a era do iluminismo. Mas antes disso, ele está deixando claro que existe um grupo, tá, que ele está querendo conquistar e conquistou, tá, pessoal? Seus direitos civis, que é como aconteceu lá na Revolução Francesa de 1789. Por isso que o lema de igualdade, fraternidade, tá, e liberdade, ela é muito forte, tá bom? Então, gabaritada alternativa é aí universalização do princípio da igualdade civil. Questão 2 é uma questão já atual do ano passado, de 2024, diz assim: espaços públicos não são produtos dado e acabado. Uma instituição que, uma vez estabelecida, traria a paz da consensualidade e a perfeita igualdade. São os lugares em que os problemas aparecem e se transformam em debates, em diálogos e em possibilidade de ajuste e compromisso. Por isso, não anulam os conflitos, ao contrário, são canais de comunicação e de visibilidade de oposições. Então, diz assim o enunciado: as características descritas no texto exibem a importância dos espaços públicos para a... Pessoal, aquilo que eu tinha mencionado para vocês. Essa questão, ela traz uma discussão exatamente, já traz uma ideia do espaço público. Então, se ela traz essa ideia do espaço público, que o próprio texto ele coloca que não são produtos dados e acabados, é porque ela é uma construção, tá, pessoal? Ela é uma construção partindo de quem? Partindo dos indivíduos que moram dentro desse determinado território, dentro dessa sociedade. Por isso, pessoal, que dentre as alternativas, a única que faz sentido com que o texto está colocando em pauta aqui, essa importância dos estados, tá? Dos espaços, públicos, é a construção da democracia. É a única que faz sentido aqui na nossa análise, tá, pessoal? Então, percebam que sempre que um texto ele trouxer para vocês a ideia de espaço público, trazer para vocês uma ideia de
a participação do indivíduo perante as tomada de decisões dentro desses espaços. Ele está querendo que você se lembre a ideia de democracia. Então percebam que o enunciado ele traz a reflexão das características do texto, tá? E a importância deles nesses espaços públicos que traz a amplitude da ideia de democracia, tá bom? Essa construção que ela não é algo pronta, tá? Não é algo acabado, ela sempre precisa estar se atualizando, ok? Questão 2, gabaritada. Questão 3. Atribuo a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto escrito por homens que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, com raras exceções, anseiam apenas inspirar amor quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes. Pessoal, o texto ele já deixa claro que existia um entendimento sobre o papel da mulher perante a sociedade. Um papel pela qual, na nossa contemporaneidade, vem mudando e ainda bem que está mudando. Então, a participação da mulher no mercado de trabalho, a participação da mulher na política. Então, veja que essa ideia sobre as questões da mulher na nossa sociedade, ela ganhou uma amplitude gigantesca, coisa que outrora não tinha. Então, cabe salientar que aquilo que a gente conversou sobre a Grécia Antiga, então as mulheres elas não possuíam uma participação política lá na polis grega. Então, existia todo um aparato então, para que realmente quem poderia participar lá da polis. E aqui o texto está trazendo exatamente essa reflexão de como era visto a mulher, tá? E como, de fato, as mudanças a respeito dos direitos, eles fizeram com que as mulheres conquistassem cada vez mais o seu espaço na sociedade. Olha o que o enunciado diz. Nesse texto, escrito no século XVIII, tá? A autora reivindica para as mulheres a recuperação de sua participação política, b, a equiparação de ganhos salariais, c, valorização do seu papel social, d, distinção de padrões biológicos, ou é ocupação de cargos públicos. E aí, pessoal, fica muito fácil de gabaritar uma questão dessa do ano passado. Então, o texto ele já deixa muito claro qual era o papel da mulher perante a sociedade e as suas conquistas na atualidade. Logo, que esse pensamento, segundo a autora, tá? Quando ela faz referência ao século XVIII esse que nós conversamos a respeito até do sociólogo inglês chamado Thomas Marshall, ele menciona que os direitos individuais eles estão sendo conquistados, tá? E aí, por isso que traz essa ideia exatamente da valorização do papel social da mulher, tá bom? Gente, analisando essas questões, então cabe salientar que vocês como candidatos aí à tão sonhada vaga precisam entender que cidadania, democracia e direitos, sejam eles direitos civis, políticos ou sociais, vai cair no Enem, porque ela faz parte de uma das competências dentro da área das ciências humanas. Então eu sugiro você dar uma revisãozinha na nossa aula, vocês pegarem algumas questões que giram em torno dessa ideia dos direitos, da cidadania, tá? E percebam que o Enem, ele sempre vai trazer propostas sociais para que você tenha um entendimento da contemporaneidade. Ela vai trazer um texto histórico, mas sempre o seu enunciado vai girar em torno do que você realmente entendeu aí nesses processos de ampliação da cidadania, dos direitos e principalmente da democracia. Queridos, por hoje é só. Muito obrigado e eu espero ter ajudado. Até a próxima e tchau. Já cantamos parabéns e já partimos o bolo. Então anota aí na agenda as próximas datas comemorativas. Dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas tem mais nota 10. E lembrando que aos domingos tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui,
segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!